Olá, pessoal da segunda série do ensino médio do Colégio Santa Rita, tudo bem? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de literatura. Na aula passada, nós fizemos uma abordagem sobre a segunda geração do modernismo no Brasil. Tendo em vista que esse conteúdo é bem amplo e extremamente importante, pois costuma ser cobrado nos principais vestibulares do país, inclusive o Enem, nós vamos trabalhá-lo de forma mais minuciosa. Então, na aula passada, nós tivemos a oportunidade, dentro desse conteúdo da segunda geração do modernismo no Brasil, nós dividirmos a aula, como eu mencionei, em duas partes, duas etapas, duas fases. Dentro dessa segunda geração, eu vou dividi-la em duas ramificações, que é a poesia e a prosa. Então, na aula passada, nós iniciamos a poesia e hoje, nessa aula, nós daremos continuidade ainda sobre os grandes nomes da poesia dessa segunda geração do modernismo no Brasil. Na aula passada, nós tivemos a oportunidade de fazer a leitura de poemas do Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, poema belíssimo, onde nós tivemos a oportunidade aí de observar quanto o senso crítico já está, o eu lírico já tratava já tinha um senso crítico mais aguçado, tá? E ao contrário do que a gente tinha visto até então, né, comparando com a primeira geração, a gente tinha um senso crítico, obviamente, ali, mas tinha um determinado propósito de que era primeiramente romper com a escola anterior, lá com o parnasianismo, com o simbolismo, e se consolidar com a arte mais moderna, como o próprio nome dessa escola já é o modernismo. E nessa segunda geração, nessa geração da poesia, nós tivemos aí no contexto histórico o cenário de guerras, inclusive a Segunda Guerra Mundial, que foi um fator determinante aí para arte, para as artes, né, de uma forma mais generalizada como um todo. Então, nós tivemos também a oportunidade de fazer a leitura do poema Rosa de Hiroshima, do Vinícius de Moraes, que muitas vezes só é conhecido e lembrado pelas suas poesias de tom lírico, amoroso, né? Porém, é imprescindível colocar em destaque também essa poesia belíssima, que é a Rosa de Hiroshima, a qual nós fizemos a análise, quando ele usa essa metáfora da rosa, né, para fazer a comparação com a explosão da bomba atômica. E o lírico nos levava ali a refletir, quando ele disse, pensem nas meninas que ficaram cegas e telepáticas, e ele ia nessa construção belíssima aí dessa narrativa, o eu lírico nos levava a refletir sobre os grandes desastres causados pela Segunda Guerra Mundial. Então, partindo desse pressuposto, né, e introduzindo esse novo conteúdo, que é o tema dessa aula de hoje, pegando esse fio condutor da aula passada e iniciando essa nova aula, a aula de hoje será a respeito, ainda continuando sobre a poesia, mas trouxe novos nomes da poesia brasileira dessa segunda geração para nós também nos apropriarmos desse conteúdo. Trouxe primeiramente a Cecília Meirelles, um grande nome dessa segunda geração do modernismo. E nós começamos a perceber que o público feminino, a mulher, já começa a ganhar um papel importante, um papel de destaque que era apenas anteriormente ocupado por homens. Então a mulher, a Cecília, assim como a Anita Malfatti, a Tarsila do Amaral, a Patrícia Galvão, vão ter o seu espaço ali nessa primeira geração do modernismo. Nós vamos encontrar também na escrita, na poesia, não somente nas artes plásticas, mas também na poesia, os nomes femininos, as mulheres começam a ganhar esse espaço. E a Cecília Meirelles, ela vai nos trazer uma visão de mundo, né, bem interessante, bem rica aqui para a nossa literatura brasileira. E eu gostaria também que vocês estivessem acompanhando esse conteúdo, tá? Pelo livro de vocês. Nós estamos usando, só lembrando, estamos usando o volume 2. E dentro desse tema, né? Dentro dessa grande representante que é a Cecília Meirelles, falar um pouco sobre a sua vida e sobre a sua escrita. Para ela, uma das características marcantes da sua escrita vai ser, de fato, ela enxergar o eu lírico na obra de Cecília. Ele vai enxergar as coisas de modo mais efêmero. Ele tem essa concepção de que as coisas passam mais rápido, de que tudo é transitório, inclusive a vida, a beleza,
né, uma flor que ela vai nascer e ela vai murchar, e ela vai utilizar dessas características de transitoriedade no decorrer de suas escritas, de suas narrativas. Então, ela é a primeira mulher a alcançar destaque na poesia brasileira. Eu consigo até fazer, não uma comparação, porque são artes diferentes, mas eu enxergo a audácia, a coragem dessas mulheres de uma forma bem interessante. Assim como a Anitta, ela se lançou lá em 1917, quando ela fez a sua exposição de arte, sofrendo inúmeras críticas, nós vamos ter aqui na literatura, nós sabemos que não é fácil, um público sempre é um público masculino, e essas mulheres, quando elas se lançam, elas vão encontrar alguns percalços, alguns obstáculos, com certeza, aí, antes de ganharem destaque. Então, ela também foi escritora, além de escritora, ela é uma mulher multifacetada, ela foi jornalista, professora, pintora e considerada uma das mais importantes poetisas no Brasil. O cenário da morte, esse tema morte, ele vai estar presente na vida da Cecília desde o início da sua vida, sendo redundante. Ela vai perder o pai antes mesmo de nascer, não teve contato com essa figura paterna, e a mãe também vai perder a mãe muito precoce, ainda muito criança, e vai conviver com a avó. Ela, na verdade, vai ser criada pela avó. Então, presenciou aí a morte do pai, aliás, nem chegou a presenciar porque não conheceu, ele morreu antes que ela nascesse, mas na infância já perde a mãe, então ela tem essa figura dos seus pais aí, com essa carência afetiva, por assim dizer, essa lacuna da família, oportunidade de crescer com essa convivência dos pais também muito presente aí, talvez seja uma grande característica por ela tratar da vida de forma da sua arte, né, como a vida para ela seja efêmera e transitória. Então temos aí também a morte vai continuar se fazendo presente na vida da Cecília Meirelles. Nós podemos observar que no decorrer da sua vida, como mencionei, que ela foi criada pela sua avó, e quando ela se casa, ela vai casar, o primeiro marido dela é um pintor português, que é o Fernando Correia Dias, e ela teve 3 filhas com ele. Mas esse pintor, o Fernando Correia, ele sofria de depressão e tirando a própria vida, e ela fica viúva durante alguns anos, se não me engano, durante 5 anos ela se dedica apenas à carreira profissional, e com o passar dos anos ela vai conhecer uma outra pessoa, que é o engenheiro agrônomo Heitor Vinícius da Silveira Grilo, que é o seu segundo marido, e a gente percebe assim na sua escrita que tanto a morte dos pais quanto essa morte do primeiro marido vai ser também um divisor de águas aí no que a gente vai encontrar de essência na sua escrita. Bom, as características, além de tratar da vida de forma mais efêmera, né, o eu lírico vai trazer esse tema, vai ser abordado na sua escrita, nós também temos outras características bem interessantes que merecem ser destacadas, como por exemplo a sensibilidade, a intuição, a emoção como forma de interpretar o mundo à sua volta. Esse lirismo mais delicado, ela vai trazer imagens da natureza, os elementos da natureza como o mar e a água, o ar e o vento, separando essa distinção que embora parecem ser a mesma coisa, mas ela vai fazer muito bem essa separação. A água e o mar colocados em situações diferentes, o espaço, a rosa e dentre inúmeras outras imagens da natureza que ela vai colocar na sua obra de arte, na sua escrita. Pelo trabalho realizado na literatura, ela também recebeu alguns prêmios. Ela, além de ser a primeira mulher a ganhar respaldo, a ganhar notoriedade na literatura brasileira, ela também vai ter o privilégio de receber alguns prêmios. Entre eles, nós temos o Prêmio da Poesia de Olac, o Prêmio Jabuti. Então, nós já percebemos que ela ganhou espaço e ganhou respeito pela crítica literária, pela crítica da época, a crítica de arte da época. Isso foi muito importante, porque também vai servir como uma forma das mulheres sentirem que o seu nome já está sendo representado ali, está sendo consolidado na literatura brasileira. Vai servir até de impulso e inspiração para que outras artistas venham a surgir também no cenário da literatura brasileira. Algumas curiosidades a respeito dessa grande escritora que ela, em 1934, a Cecília ela vai fundar a primeira infantil do Brasil, no bairro de Botafogo, Janeiro. Inclusive,
o Rio de Janeiro é a sua cidade natal, e ela vai trazer essa biblioteca infantil, que era, digamos assim, algo inédito até então. Não se produzia tanto, não se tinha tanto destaque à literatura infantil. Nós sabemos que Monteiro Lobato tinha, assim, reconhecido nacionalmente pela literatura infantil, mas a gente já tem aqui uma mulher, que é a Cecília, e ela vai, inclusive, a lançar, fundar infantil do Brasil. Olha só como ela foi importante aqui para a literatura brasileira. Também, além do Brasil, ela também foi respeitada e ganhou destaque internacional, inclusive no Chile, onde foi inaugurada a Biblioteca Cecília Meirelles em 1964, na província de Valparaíso. Em 1953, Cecília foi agraciada com o título de doutora honoris causa pela Universidade de Delhi, na Índia, também por ter uma viagem feito pesquisas aí relacionadas à cultura desse país, né, que é a Índia, e ela trouxe, né, desse aprimoramento, desse conhecimento desse país. Ela ganhou esse prêmio, esse título de destaque por levar ao mundo, né, também não levar ao mundo também essa imagem dessa cultura, tá? E entre muitos poemas que são conhecidos da Cecília Meirelles, eu trouxe um poema que é extremamente reflexivo, leva, instiga no seu leitor a fazer uma autorreflexão acerca do tempo. Lembra que eu falei da questão que as coisas... Então nós vamos fazer juntos a leitura desse poema Retrato e buscar aí algumas características dessas que nós já lemos anteriormente nos slides anteriores, que são características da escrita da grande Cecília Meirelles. Vamos fazer a leitura? Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdido a minha face. Interessa que nesse poema Retrato, nós observamos aqui nessa estrofe, né, na terceira estrofe, quando ela diz que ela não tinha essa mostra, talvez fazendo aí, eu estava fazendo uma reflexão aí no período da sua juventude, em que ela se mostrava, esse espírito mais determinado se fazia mais presente. E ela começa, interessante que o poema Retrato, ao mesmo tempo que ele nos leva à memória a questão de um retrato do eu lírico que está observando um retrato, de repente, da sua juventude, de quando mais jovem, mais vigorosa, ao mesmo tempo é como se esse retrato também simbolizasse o próprio espelho, onde ela se enxerga no passado, fazendo a comparação, observem, para o presente. Então ela enxerga a sua juventude e talvez no estado já da velhice, da terceira idade, ela começa a observar quanto fisicamente e intelectualmente, emocionalmente, ela tem mudado, enquanto o tempo, né, não perdoa, o tempo passa para todos, o quanto o tempo vai mudando, e ela vai dizendo que o rosto se tornou triste com o passar do tempo e que ela tinha de repente um rosto mais feliz, mais alegre lá na juventude, ao observar aquele retrato que talvez estivesse sorridente. E para si agora, porque o retrato, como eu mencionei, também é um reflexo do presente ao observar o passado. E ela diz na última estrofe: eu não dei por conta dessa mudança tão simples, porque acontece de forma ali tão sutil, o tempo vai passando de forma tão sutil, e o fato de passar anos e anos, e quando ela se depara com essa imagem desse retrato, ela percebe o quanto ela mudou. E ela diz: em que espelho ficou perdida a minha face? Qual ficou o acontecimento, qual mudou? Isso aconteceu que eu estou me dando conta agora. Perfeito, gente. A gente, ao fazer a análise, né, essa pequena análise desse poema Retrato, a gente consegue observar quão tensa a escrita da Cecília Meirelles. Belíssima, inclusive. Eu também trouxe outro poema. Nós sabemos que ela também ficou fundadora da primeira biblioteca infantil do país, então não é à toa que ela ganhou esse destaque também por suas inúmeras obras de
riquíssimas para esse público infantil. Eu trouxe um poema que em particular eu gosto muito, eu tive a oportunidade de ler esse poema na minha infância, quando eu tinha 11 anos de idade, e me marcou muito. Inclusive, anos e anos depois, quando eu concluí o ensino médio, já estava prestando alguns vestibulares, e eu me deparei com um vestibular em especial, em que a redação, a produção de texto era de teor... era um tema dissertativo argumentativo, o tipo textual dissertativo argumentativo, e o tema era um tema considerado tema abstrato, tema filosófico. Uma estrofe do poema de Cecília Meirelles, ou isso ou aquilo, fazendo referência aí a situações difíceis de lidar com escolha, como é difícil fazer uma escolha. E eu lembrei desse poema que eu tinha lido lá na minha infância, que se fez presente já na minha fase da adolescência, já me prestando vestibular. Então nós vamos fazer a leitura também desse poema e tentar fazer uma análise breve, mais intensa aí da essência que o eu lírico vem trazer para nós. Ou isto, ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou se e não guardo dinheiro. Ou isso ou aquilo, e vivo escolhendo. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou se fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Esse poema lindíssimo. Eu me recordo quando eu fiz a leitura desse poema pela primeira vez, como eu falei para vocês, quando eu tinha 11 anos, eu ficava imaginando, né? Colocar a luva ou colocar o anel, gastar o dinheiro e comprar o doce, mas ficaria sem o dinheiro, ou seria melhor guardar o dinheiro ali no cofrinho, mas eu não compraria o doce. Então era essas indagações, né? Eu tenho o sol ou tenho a chuva? E ela vai dizer que pena que não posso estar nos ares e ficar no chão, não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. E essa brincadeira de forma muito lúdica, muito criativa, que a Cecília Meirelles vai falar desse tema interessante, que é lidar com escolhas. Não podemos fazer a vida nos traz, às vezes, as situações em que nós temos que escolher apenas uma situação, uma coisa. Ou eu calço a luva e não coloco o anel, ou coloco o anel e não vou calçar a luva. Então, lidar com essas escolhas é sempre muito difícil. Que maravilha, né? Um poema que nos traz uma suavidade, o eu lírico, ele ao mesmo tempo que nos faz refletir sobre a dificuldade de fazer escolhas, nos remete aí à infância também, esse período em que a gente comprava o doce, que a gente olhava queria a chuva, mas ao mesmo tempo já queria o sol para poder brincar lá fora. Então, maravilhoso também essa escrita dessa poesia já mais voltada para o público infantil, mas que também se faz presente. Eu mencionei com vocês, tive a oportunidade na minha fase já mais madura entrar em contato novamente com esse poema. Agora nós vamos falar de outro grande escritor dessa segunda geração do modernismo no Brasil, que é o Murilo Mendes. Murilo Monteiro Mendes nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 13 de maio de 1901. Ele vai começar a sua carreira literária no Rio de Janeiro. Vai publicar poemas em revistas que estavam vinculadas ao movimento modernista. Lembra da revista Antropofágica? Que nós até na aula passada falamos do tropicalismo, falamos de trazer a essência de elementos, né, de uma cultura, de outra cultura, com a cultura americana, trazer a guitarra, por exemplo, e colocar juntamente com outros elementos da cultura popular brasileira, que é essa essência aí toda que está presente nesse movimento da antropofagia cultural, né? E então ele vai ter seus poemas já publicados aí nessa revista da Antropofagia. E em 1930, o Murilo vai ter seu primeiro livro publicado, e é o livro Poemas, intitulado livro Poemas, e começa a ser reconhecido no meio literário por essa obra que recebeu o prêmio Graça Aranha. Então, Murilo Mendes, pessoal, é um nome importante. Ele vai trazer aí uma literatura com características bem interessantes, e bem interessante a distinção, né? Eu tinha lá em Cecília uma característica, aqui em Murilo Mendes nós vamos observar
que são características diferentes. Então, como eu mencionei, a poesia dele tem a sua escrita tem características que ganhou destaque. Então, vamos entender quais são essas características. São poesias com tendências distintas. Tá? Ele não vai seguir uma linha linear de escrita. Ele vai escrever sobre assuntos, com técnicas, com tendências e com finalidades diferentes. Tá? Na produção inicial, a influência do olhar irreverente dos primeiros modernistas, então ele sofre essa influência, obviamente, das vanguardas, especificamente a surrealista, e ele vai criar o seu próprio estilo de escrita. É claro que ele tem influência dos primeiros modernistas, mas ele vai usar da própria antropofagia interna, por assim dizer. Ele vai ter influência da primeira geração, mas ele vai criar o seu próprio estilo de escrita. E o sentido da humanidade para ele, na sua escrita, ele vai tratar disso. Qual o sentido da vida? Qual o sentido da humanidade? Nós lembramos agora e fizemos uma reflexão interessante que lá no poema No Meio do Caminho, do Carlos Drummond de Andrade, ele já vai fazer essas reflexões também do sentido, das dificuldades, das adversidades também que a gente encontra no meio do caminho, que são essas pedras, né? Ele colocou a metáfora da pedra para exemplificar as constantes dificuldades que nós enfrentamos na vida. Nós percebemos que no poema da Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo, também, que nós estamos constantemente, temos que fazer difíceis, temos que fazer escolhas constantemente, muitas vezes são escolhas mais difíceis. E agora nós vamos também falar, lembrando da questão de existir. Quando a gente fala do cenário da guerra, da Rosa de Hiroshima, a gente sabe também que houve aí nesse período a reflexão da vida e da morte também, porque a guerra nada mais nada menos do que foi essa representação de perder também a vida, talvez pela ambição desmedida aí de muitos líderes políticos. Então ele vai tratar também da questão da consciência social, não sempre associadas e também tem uma característica bem peculiar aí. Essa questão da consciência social vai estar diretamente ligada à dimensão espiritual. Então ele já tem um tom, e por isso que ele vai dizer nós vamos dizer que ele criou um estilo próprio, que vai ser a questão do catolicismo. A religião seguida pelo poeta era a base para a sua reflexão. Então a gente já tem um estilo próprio. Questão da religião, que é o catolicismo, e ele vai utilizar-se desse aprimoramento da religião do catolicismo na sua escrita. Vai ser a base da reflexão aí, de repente, dessa concepção de sentido da humanidade vai estar presente na religião. Então vamos lá. Fazendo a leitura de um poema dele, nós vamos ter aqui o poema Metade Pássaro. E ele vai trazer pra gente o quê? Que lindo, né? Vamos fazer a leitura juntos. A mulher do fim do mundo. Dá de comer às roseiras, dá de beber às estátuas, dá de sonhar aos poetas. A mulher do fim do mundo chama a luz com assobio, faz a virgem virar pedra, cura a tempestade, desvia o curso dos sonhos, escreve cartas aos rios, me puxa do sonho eterno para os seus braços que cantam. Gente, esse poema, aí nós observamos aí que como o lírico vai cantar, como o lírico vai descrever a mulher do fim do mundo, a mulher dessa segunda geração do modernismo, que ao mesmo tempo vai dialogar com aquela mulher lá dos primórdios da nossa história. Então, essa mulher, ela é incrível, ela dá de comer às roseiras, ela vai alimentar suas esperanças, ela dá de beber às estátuas, ela dá de sonhar aos poetas, ela ainda continua sendo musa inspiradora. Com tudo isso, ela ainda continua com a sua proposta aí. Ela, a mulher do fim do mundo, ela chama a luz com assobio. Olha só o poder que ele está dando, o lírico está colocando aí na mão dessa mulher. Como ela controla, ela tem esse poder de controle, de chamar a luz. Interessante que ele vai trazer luz, a questão faz a virgem virar pedra. Então ele já vai tirar as concepções, talvez aí metafóricas desse lírico aí, quando vai desviar a própria atenção aí. E ele vai falar que ela desvia o curso dos sonhos, escreve cartas aos rios. Ele utiliza muito bem esses elementos da natureza aí para nos levar a reflexões até então inimagináveis. E a Cecília Meirelles também, como eu mencionei para vocês no slide anterior, ela vai trazer os elementos da natureza também para a sua escrita. E agora no Murilo a gente encontrou aqui esse estilo maravilhoso, né, de colocar a mulher aí com
como esse elemento central também da poesia. Observem, ele vai trazer a mulher e vai colocar ela como, digamos assim, detentora de poder também. E ela faz as suas próprias escolhas, ela dá de comer as roseiras, ela dá de beber as estátuas, ela vai protagonizar um papel aí de destaque na essência da vida, na questão da humanidade, da reflexão da humanidade também. Ela vai puxar, me puxa do sono eterno para os seus braços que cantam. Então, é uma forma lindíssima de trazer a figura feminina. E aí nós vamos encontrar também no Murilo Mendes, uma paródia aí de um poema Canção do Exílio. Canção do Exílio, lembrando que é um poema do Gonçalves Dias, escritor da primeira geração do romantismo. Essa primeira geração do romantismo no Brasil, a qual nós também tínhamos ali a figura do índio, né, como o bom selvagem, o herói nacional. E aqui nessa Canção do Exílio do Murilo Mendes, nós vamos encontrar características vai perder aquela inocência que eu tinha lá em Gonçalves Dias, lá no romantismo. Vamos fazer a leitura? Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torre de ametista. Os agentes do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ai, que me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Então nós percebemos aqui que nessa paródia aí da Canção do Exílio, o eu lírico ele já tem uma concepção mais realista do Brasil, diferente lá da original da Canção do Exílio, que aqui tudo no Brasil é extremamente perfeito, que minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá, que as árvores aqui não gorjeiam como as árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, que tudo aqui representava o Brasil, né? Quando Gonçalves Dias escreveu, estava na Europa. Então nós percebemos que aqui nessa Canção do Exílio, nessa paródia, o Murilo vai trazer traços mais realistas para a sua escrita. Ele vai falar, inclusive, faz uma crítica aí social, de repente a inflação, aos preços abusivos aí das frutas. O país é um país tropical, tem frutas, as flores são mais bonitas e as frutas são mais gostosas, mas muitas vezes essa fruta não é acessível ao grande público em virtude dos preços que são extremamente caros. Muito legal fazer essa comparação, enxergar esses dois pontos de vista aí e fazer esse diálogo com a escola literária do romantismo. Então, agora nós vamos partir para mais um grande nome dessa segunda geração do romantismo na poesia. Eu mencionei para vocês que nós vamos fazer essas duas ramificações, poesia e prosa. Nós ainda estamos na poesia, concluindo a poesia, que nós vamos na próxima aula trazer as obras e os autores da prosa, iniciarmos. Então, nós vamos aqui ter o Jorge Mateus de Lima, que nasceu na cidade de Alagoas, a cidade alagoana de União dos Palmares. Então nós vamos ter aí, tivemos uma carioca, depois falamos de um mineiro e agora nós temos um alagoano para trazer também as suas marcas aqui para a literatura, para esse período da literatura. Cada um com suas peculiaridades, cada um com sua essência, com seu estilo de escrita. Então, já na infância, na adolescência, ele já costumava escrever, então a escrita se fez presente na vida do Jorge de Lima desde os seus primeiros anos, desde as séries iniciais, lá no colégio, lá nas séries primárias, ele já escrevia poemas no jornal do colégio, então a gente já começa a perceber aí que ele tinha essa paixão pela escrita desde muito cedo. Bom, em 1909, Jorge ingressou no curso de medicina na capital baiana. Então nós temos aí um escritor que, além de ser um grande escritor, também era um médico. Profissões diferentes, profissões antagônicas, mas que não houve nenhum prejuízo de comprometimento, por assim dizer, nenhum prejuízo intelectual por serem carreiras diferentes. Pelo contrário, eu sempre imagino que uma complementa a outra. De repente, imagina quando o médico está lá em um dia atarefado de trabalho, e para relaxar, talvez o Jorge Lima, para relaxar aí de um dia cansativo, de um plantão, de repente ele começasse a escrever suas poesias como forma de relaxar também,
talvez, né? Talvez, eu acredito que ele tinha um amor pela escrita, porque a gente vai perceber a belíssima composição de seus poemas aí no decorrer da análise dos seus textos, tá? Então, ele trabalhou na área de formação, mas paralelamente, né? Então, ele vai se aprofundando na literatura e também se aprofundando na medicina. Aconteceu simultaneamente. Envolvido com a política, sendo deputado estadual. Então, nós temos mais um homem aqui que é multifacetado, que é político, que é escritor, um grande poeta e também um grande médico. Dentre a escrita aqui do Jorge Dier, um pouco da sua escrita, né? Ele escreveu textos em versos, em poemas e também escreveu em prosa, como ensaios, peças de teatro, romances e biografias, com foco na cultura brasileira. Suas obras têm como tema os aspectos sociais do regionalismo e da religião, mais um dos aspectos da religiosidade para a escrita. E o regionalismo que nós vamos encontrar muito presente, inclusive na prosa, quando estivermos estudando os autores que se fizeram presente e ganharam destaque na prosa. Eu trouxe aqui para vocês um poema desse escritor que é muito lindo. Eu não sei se vocês já conhecem, se não conhecem vão ter a oportunidade de estar conhecendo nessa aula. E ele chama Essa Negra Fulô. Interessantíssimo. E nós vamos fazer a leitura. Após a leitura vamos fazer comentários a respeito dela. Vamos ler. Ora, se deu que chegou, isso já faz muito tempo, num banheiro do meu avô, uma negra bonitinha, chamada Negra Fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô, ó fulô, ó fulô, era a fala da sinhá. Vai forrar minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar minha roupa, fulô. Ó fulô, era a fala da sinhá. Vem me ajudar, ó fulô, vem abanar meu corpo, que estou suada. Vem coçar minha coceira, vem me catar cafuné, vem balançar a minha rede, vem me contar uma história, que eu estou com sono, fulô. Gente, dá pra perceber aí que o eu lírico tá trazendo a vida da fulô, que não era fácil, com essa sinhá aí atrás da vida da negra fulô, o tempo inteiro fazendo pedidos e exigências. Nesse tom bem humorado, né, o eu lírico vai trazer aqui pra gente algo interessante. Esse poema, Essa Negra Fulô, ele é bem maior. Eu trouxe aqui apenas algumas estrofes, mas eu gostaria muito que vocês fizessem a leitura, que vocês pesquisassem também aí na internet o poema, fizesse a leitura do poema por completo. Vocês vão se deliciar aí com essa história, que é interessante, muito interessante, dessa negra fulô. E é encantadora, não há como ler esse poema, Essa Negra Fulô, e esquecer dele, porque ele é marcante. Ele vai trazer aqui, de certa forma, de forma mais, um tanto quanto bem-humorada, mas aí a gente já tem uma crítica e a gente já está tratando aí de um tema que já foi até discorrido lá na terceira geração do romantismo, que é o condoreirismo, que é essa questão da escravidão. Mas aqui não está sendo tratada a escravidão. A gente sabe que ela ficou para a mucama, né? A gente sabe, observa isso, mas não há essa crítica direta. Mas o que a gente tem ali? A gente tem a questão do negro no Brasil, o quanto ele era explorado, enquanto olha só as exigências dessa senhora, e no decorrer das estrofes, vocês vão observar lá que ela é acusada até de roubo. Onde é que está meu frasco de cheiro? Quando a senhora pergunta para ela, onde é que está? Foi você que roubou. E ela vai acusar em algumas outras estrofes, em alguns outros momentos do poema, ela vai acusar a negra fulô de roubo e vai exigir, e muitas vezes vai mandar castigar a negra fulô, se que a negra fulô vai utilizar da sua beleza física, né, para se livrar das ameaças da patroa, dos castigos da sua senhora. Então, muito interessante esse poema, Essa Negra Fulô, e ele vai levantar aí inúmeros aspectos que vai nos chamar a atenção, né? A beleza, a própria beleza afro, essa negra fulô, e ela era, a gente já começa a idealizar aqui na nossa mente como ela era bonita, e quero que vocês façam a leitura por completo para vocês verem o que aconteceu, qual é o fim dessa história, que é incrível. Vamos sentir aí a quebra da expectativa no decorrer da leitura de cada estrofe, e eu quero que você faça essa leitura completa em casa. Pois bem, eu também trouxe para encerrar a aula de hoje, trouxe outro poema também
que vai trazer outros aspectos diferentes do que a gente estava lá em Negra Fulô, que a gente estava, até usou esse tom, né, bem-humorado. O eu lírico traz esse tom bem-humorado. A gente vai trazer agora uma outra narrativa, um outro estilo de escrita com outra temática. Vamos fazer a leitura? Distribuição da poesia. Mel silvestre tirei das plantas, sal tirei das águas, luz tirei do céu. Escutai, meus irmãos, poesia tirei de tudo, para oferecer ao Senhor. Não tirei ouro da terra, nem sangue dos meus irmãos. Estalajadeiros, não me incomodeis. Bufarinheiros e banqueiros, sei fabricar distâncias para vos recuar. Interessante aqui, mais uma vez, ele vai utilizar aqui elementos, nessa poesia, elementos da natureza. Do mel ele vai tirar, do mel silvestre tirei as plantas, que seria o contrário, né? Mel silvestre tirei das plantas, de fato. Ele vai tirar o mel, ele vai meter aí elementos, né? Tanto que vai aguçar o paladar, o mel eu tirei das plantas, a gente já lembra, já nos traz à memória aí uma bela flor, com a abelha tirando esse mel. O sal eu tirei das águas, ó, os elementos da natureza. Luz tirei do céu. Escutai, meus irmãos, poesia tirei de tudo para oferecer ao Senhor. Então a gente já tem também essa temática dessa, é como se fosse uma oferenda. Eu tirei isso, a poesia eu vou oferecer para o Senhor. E muito interessante essa questão da espiritualidade também colocada aí pelo eu lírico. Nós iremos fazer, quando terminarmos a poesia e a prosa, nós estaremos fazendo algumas atividades sobre essa segunda geração do modernismo no Brasil, e nas atividades nós vamos colocar em destaque tanto os autores e as poesias, os autores, né, e essas poesias dessa segunda geração, quanto os autores da prosa. Vamos trazer trechos de obras, vamos fazer algumas análises de obras que foram muito importantes no período também dessa segunda geração na prosa. Então, pessoal, na próxima aula nós estaremos iniciando a prosa, a segunda geração do modernismo no Brasil. Já tratamos a poesia, como eu falei, agora vamos estudar a prosa. E até a próxima aula.